Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos agraciando com a sua presença nesta noite. Queremos dar nosso abraço a todos amados em Cristo Jesus, aos amados da Igreja Presbiteriana Betsaida, uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós nesses momentos de devoção ao nosso Deus. Estamos iniciando o trabalho do Senhor, o culto do Senhor nesta noite, e vamos falar com Deus. Nesses cultos nós queremos convidar você para estar cantando conosco, orando conosco, lendo a palavra de Deus, ouvindo a exposição desta palavra, para que a sua vida seja modificada, transformada dia a dia pelo poder do Senhor. Vamos falar com Deus? Orar é falar com Deus. Pai amado, graça te damos pelo dia que passou, pela noite que adentramos, vivendo sob a tua graça. Ó Deus, graça te damos, ó Deus, porque as tuas eternas misericórdias não têm fim. E por isso, Deus, estamos aqui, ó Deus, protegidos, seguros, guardados pelo Senhor. E nesta noite, dia 31 de maio, em que, ó Deus, comemoramos também o dia da família, a família, esse mês do lar da família, o mês do amor. Ó Deus, derrama a tua graça abundante sobre cada casal, sobre cada família, de forma maravilhosa. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, um texto devocional, a abertura do Salmo 146. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Salmo 146, apenas os dois primeiros versículos, diz assim: Aleluia, louvai, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. O salmista continua dizendo: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Senhor, diz o versículo 7, o versículo 7 diz: é Ele que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta o abatido, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Isso, convido você, depois desta leitura da palavra do Senhor, a estar conosco cantando, adorando ao nosso Deus, que é digno de honra e glória, com o hino 221 do Inário Presbiteriano, Novo Cântico, que fala de um vaso de bênção. É o título do hino, um vaso de bênção. Eu convido você para que você possa cantar junto conosco este hino maravilhoso que, com certeza, enaltece e glorifica o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Convido nossos irmãos para estar cantando juntamente conosco. E você que vai estar chegando aí e vai acessando, pode estar aí com certeza nesse momento junto conosco, adorando esse Deus único, digno de honra e glória. Queremos saudar você que está chegando aí, acessando, uma boa noite, que a graça do Senhor esteja conosco. Estamos convidando você a adorar o Senhor com o hino de 221, um vaso de bênção, é o título do hino. Adore o Senhor conosco. Quero ser um vaso de bênção, vaso de bênção sem par, anunciando os meus crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias.
serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção, sim, passando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão de entrar. Fazem-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. Eu espero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Convido você também a adorar o Senhor conosco. Nós temos um cântico que fala deste grande amor de Deus para conosco, que é um cântico que fala de família. Como nesta noite nós estamos abordando esse tema tão importante, nós queremos convidar você. O título do hino é Família. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Eu queria convidar você para que você cantasse conosco e pudesse estar adorando este Deus digno de honra e glória, de louvor, através desse cântico, tá bom? Adore o Senhor, faça com que isso aconteça em sua vida, que eu tenho certeza, seu lar, sua família, sua casa será grandemente abençoada por Deus, tá? Vamos adorar o nosso Deus? Deus. Esta é, com certeza, a realidade de Deus nas nossas vidas. Paz e harmonia Ele quer trazer para nossa casa, para nossa família. Por isso eu quero estar, neste momento, lendo esse texto da Palavra de Deus, apenas alguns versículos que vão nortear, com certeza, a exposição da Palavra do Senhor nesta noite. E quero estar convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 14
e capítulo 7, versículo 1. Vamos estar lendo Gênesis, capítulo 6, versículo 14 e capítulo 7, versículo 1. Diz assim, capítulo 6 de Gênesis, versículo 14: Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento e calafetarás com betume por dentro e por fora. Capítulo 7, versículo 1: Diz o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No capítulo 6, versículo 9, diz assim: Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amados, volto a trazer esta palavra de uma forma mais clara para você entender. E convido você a estar partilhando desse momento, que é um momento ímpar, na presença de Deus, você poder desfrutar desses momentos maravilhosos que Deus vai estar nos fortalecendo, nos edificando. É claro que essa história, ela é uma história conhecida do povo de Deus, e ela retrata exatamente esse momento ímpar, de um contexto em que a terra estava corrompida, violenta, em que a maldade proliferava, em que o abandono a Deus estava bem claro na vida daquela sociedade, e Noé passou 120 anos pregando a palavra. E Deus resolveu, então, ao ver a maldade daquela nação, daquele povo, destruir aquela nação. E ao mesmo tempo, ele diz: olha, mas eu vou abrir uma porta de salvação para eles. Noé constrói este grande barco, e a arca fora construída, amado, com este propósito. A Bíblia diz que este homem era íntegro, obediente a Deus. Portanto, Deus queria poupar a vida dos seus filhos, escolhidos naquela geração pecaminosa, pervertida, iníqua, ímpia. E a opção era, a proposta de Deus, ao construir a arca Noé: digam que todos entrem, e aquele que entrar estará salvo. E a Bíblia diz que só Noé e sua família entrou na arca. E, amado, isso mostra que Deus tem os seus escolhidos, e dentro desses escolhidos Ele quer que eu e você tenhamos participação também em entrar na arca da salvação. Todos achavam, é claro, que Noé era louco, era um homem que não estava chovendo nem vendo coisa nenhuma, e de repente ele começou a construir aquela grande arca. Assim, amado, a grandeza do ser humano não está no que ele sabe, no quanto ele tem, mas na consciência que não sabe de nada, que o seu destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha, e quem faz essa escolha escreve a própria história e constrói seu próprio caminho. Augusto Cury diz essa frase belíssima para nós. Ele diz: olha, o destino não é frequentemente inevitável, mas é uma questão de escolha. Quem escolhe, quem faz a escolha, escreve a nossa própria história, e quem constrói os próprios caminhos é Deus. Augusto Cury, esse psicólogo famoso, evangélico cristão, e que nós todos conhecemos. Um certo escritor também, chamado Matthew Henry, ele diz assim: onde temos uma tenda, é preciso que tenhamos um altar para Deus. Onde se tem uma tenda, é preciso que Deus tenha um altar para Ele. E, na verdade, amado, nós queremos estar falando para você sobre esses grandes desafios da família de Noé, que são os grandes desafios nossos nos dias de hoje. E é claro que vivemos dentro de um contexto um pouco diferente da época de Noé, eu acredito até pior do que daquela época, porque hoje nós vivemos esses desafios que são diferentes da época de Noé, mas os desafios atuais da nossa geração, nós chamamos pós-moderna, que tem atacado e influenciado a família através de quê? Do secularismo, do relativismo, das mídias, a internet que tenta assolar, invadir a nossa casa de todas as formas. Vemos o relativismo na questão da inversão dos valores,
Hoje, o casamento, a família, essa instituição criada por Deus, é dito por eles como relativo. Hoje pode ser homem com homem, é uma união, mulher com mulher é uma união. Então, na visão desse pessoal que são, de certa forma, pós-moderno e que tem essa ideia de uma filosofia tradicional, antiga, de que a humanidade ela foi se modificando, e nessa modificação diz que a família também está perdendo suas características e seus valores. Essa é a visão deles. E isso tenta influenciar os nossos filhos, nossos familiares, nossa casa com relação a esse assunto. E Noé viveu isto. Hoje nós estamos vivendo um contexto de pandemia também que ataca e assola a família evangélica, não só a família do mundo inteiro, mas também a nossa família como povo de Deus. Isso mostra um lado que nós não estamos isentos nem imunes das mazelas da vida, mas sabemos que em tudo isso Deus está conosco. E, amado, aí vem o primeiro desafio de Noé. Qual era o primeiro desafio de Noé? Está em Gênesis 6, versículo 14. Faze para ti uma arca, Noé, conforme eu te digo. E esse é o primeiro princípio para nós, amado, nesta noite, que eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra, que é um desafio para a geração dos teus filhos, da tua família, do teu esposo. Entrar na arca, fazer esta arca, significa envolver a tua obediência a Deus. Significa, além de obedecer a Deus, a tua submissão a este Deus que ordena você entrar na arca. Envolve essa confiança plena de Deus, em que a tua fé se confirma exatamente na proposta de Deus. E quem quer crescer e ter intimidade com o Senhor precisa aceitar os desafios que Ele impõe como proposta para a vida da igreja e para cada família dos dias de hoje. No livro de Hebreus 5, versículo 8 e 9, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. 1 João 5:3 diz: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender, amado, que entrar na arca significa tudo isso, uma vida de obediência ao eterno Deus Criador. Noé precisou como desafio, vê que esse desafio ele foi para toda a nação, mas só essas 8 pessoas obedeceram a Deus. Só essas 8 pessoas se submeteram a Deus. Só essas 8 pessoas confiaram no Senhor e adentraram as portas da arca junto depois, antes daqueles animais. E vejam que isso tudo mostra a realidade divina, de que Deus, Ele quer na verdade nos aperfeiçoar diante desses desafios. Mas o primeiro desafio que a família tem hoje é fazer com que os nossos filhos, você marido, você mulher, adentrem pela porta da arca da salvação, que agora é Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio Jesus diz lá nos evangelhos, em Mateus, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda dos filhos do homem. E nosso contexto hoje é idêntico àquele daquela época. No livro de Josué 1:8, Deus diz: não se deixe falar deste livro da lei, de meditar nele de dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então os teus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Amado, o barco, também conhecido como essa arca, era símbolo da salvação que Deus tinha para todos nós na pessoa de Jesus Cristo, profeticamente falando, e que nos dias de hoje se confirma. E essa história mostra quanto Deus concede meios e oferta aos seus escolhidos até hoje. Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar estará seguro e salvo. E assim era nos dias de Noé.
E mesmo assim, 120 anos ele pregou a palavra de arrependimento, de conversão, e ninguém quis entrar na arca da salvação. Amado, em segundo lugar, um grande desafio também, além de entrar na arca, amado, lembre-se que nós precisamos estar dispostos com a nossa família, a entrar nessa arca. Construir uma arca é algo que dá muito trabalho. Uma reforma chega a ser mais trabalhosa por causa das mudanças e necessidade de tudo se colocar de novamente em ordem. Cada um tem um papel na família, todos precisam fazer a sua parte em manter a casa. Notem que a família, ela é fundamentada nessa base, diríamos assim, de pilar. Por isso, entrar na arca requer reflexão, pensamento. Entrar na arca significa ter também experiências com Deus. Entrar na arca é mostrar uma total dependência de Deus. Trabalho significa atitudes reais que restauram a família. E não podemos ficar só nessa conversa de que tudo pode mudar. É preciso que algo seja feito para que a situação mude. E essa mudança começa em cada um de nós. Queremos entrar no barco da salvação, porém, nele só entrarão os escolhidos por Deus. Porque a porta agora da graça está aberta, mas chegará um dia que ela estará fechada. Mas ao mesmo tempo que ele diz está aberta, só entrarão aqueles que creem, aqueles que confiam. E isso é importante que você guarde no seu coração. No livro de Salmos, aliás, em 1 Crônicas, diz assim a palavra do Senhor: mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Segundo 1 Crônicas 29, 14. Quem é o meu povo para que pudéssemos construir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, nós apenas te demos aquilo que vem das tuas mãos. O Salmo 23, 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso é importante, dentro desse aspecto, amado, que, como Noé, eu aprendo uma outra lição, que eu preciso, mesmo que esteja, como ele fez lá, mesmo que esteja chovendo, Noé continuou construindo a arca, está dentro da arca. Isso mostra, amado, que o meu planejamento, o seu planejamento, o sonho teu, precisa também, mesmo em meio às tempestades da vida, saber que Deus está contigo, Jesus está contigo, e Ele, e quem está nele, permanece firme e seguro na rocha que é Cristo. E isso é evidência de que planejar o teu futuro, a tua vida cristã, principalmente, ele está falando aqui desse aspecto importante, como Noé, mesmo em meio à tempestade, ele continuou obedecendo a Deus, numa construção de um sonho que ele não via, mas que ele cria nas promessas do Senhor. Por isso, no versículo do capítulo 8, versículo 16, ele diz o seguinte: sai da arca, tu e a tua mulher e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Sabe, amado, quando ele diz isso, sai da arca, ele está dizendo para mim e para você o quê? Que alguns pilares que a família, ela precisa estar alicerçada nesses pilares. Que pilares são esses? O temor do Senhor. Esse é o primeiro pilar que a palavra de Deus nos coloca como regra de fé e prática. O temor do Senhor, Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é odiar o mal, mas ele diz: a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa. Temer a Deus é um referencial para a vida cristã, e esse referencial é Cristo, na qual estão inseridos a moral, a ética, o comportamento e todas as coisas que precisamos para a nossa vida espiritual. Planejar, amado, para a nossa família, o que? Um casamento abençoado. Nós precisamos planejar para a nossa família a construção de um casamento sólido e forte. Nós precisamos alicerçar para a nossa família e sonho uma vida alicerçada e estabilizada no amor e em todas as áreas.
Um casamento estabilizado significa cheio de amor, temor a Deus. Um casamento que está equilibrado também dentro dos seus aspectos financeiros, porque ele crê na providência de Deus e se mantém, trabalham dignamente, como o salmista do Salmo 128 nos alerta. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele diz lá bem claro que o pai de família trabalha porque o trabalho é uma dádiva de Deus. Um outro pilar importante, amado, dentro desse planejamento, mesmo em meio à tempestade, que a toda a família nossa precisa, é construirmos juntos profundos princípios de felicidade moral, física, em todas as áreas da vida. Criando os nossos filhos no temor do Senhor, como diz Provérbios lá, 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, ele não se desviará dele. Um outro plano importante é a oração conjunta, coletiva do casal, como família de Deus. E esses dias agora em que tivemos aí vivendo em família, foram momentos e são momentos importantíssimos para que você junte sua casa, sua família, firme na rocha que é Cristo, e permanecer inabalável diante dos ataques que, hora a hora, estão tentando desmoronar o lar e a família. São ferramentas que, diríamos assim, que vão ajudar você e a tua família a ter esperança de um casamento melhor, de uma família melhor. A você que é jovem, eu diria desta forma, você que planeja casar, que sonha em casar, eu diria, olha, pense bem nisso, ore muito por isto, para que Deus te dê uma moça, um rapaz para a tua vida, que venha te fazer feliz, que venha ser pessoas da fé, que venham ser pessoas de uma moral ilibada. Percebam isso, amado, que tudo isso, hoje em dia nós vivemos um contexto em que as pessoas são escolhidas por aquilo que tem, se é um gato, se é uma gata, se ela é bonita, se é feia. Observe bem que as pessoas primam muito por isso. E eu queria te dizer uma verdade, amado: quem vai te direcionar a apontar alguém para a tua vida, meu jovem, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, é Deus. É Deus que vai direcionar a tua vida, através da tua oração, através da tua confiança, como dissemos há pouco, através da tua permanência na arca, que é Cristo Jesus. Nossa vida é um constante preparo espiritual, e por isso nós precisamos manter a nossa constância. Quando Deus pedir algo para ti, amado, cumpra, faça. Olha o que Deus disse para Noé: faze uma arca para que tu e tua família entrem nesta arca. Perceba, amado, que nesse instante, agora do versículo 16, 8:16, eu queria estar lendo para você. Dá um pulo aí para o capítulo 8, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 16. Está lendo para você. O texto diz desta forma, capítulo 8, versículo 16. Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, e os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, tanto répteis que rastejam sobre a terra. Fazem sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Percebam, amado, que agora Deus já está dizendo, não é mais para estar dentro da arca, é para sair da arca. E o que isso desafia como família cristã sair da arca? Revela naquela época para Noé, amado, lembre-se que Noé, quando esses 40 dias, 40 noites que choveu, Noé chegou o momento de ele pegar uma pombinha no final e soltar para ver se ela voltava. O teste seria, se ela não voltasse, ela encontrou terra, ela encontrou lugar para pousar. Mas se ela voltasse, é porque ela não encontrou lugar para pousar. E a Bíblia diz que ela saiu e não voltou. Houve um momento que ela saiu e não voltou. E Noé ficou alegre, porque com certeza as águas estavam baixando e havia terra.
Então Deus ordena para nós também, amado, nesses momentos em que Ele quer realizar grandes coisas através da tua casa, da tua família. Sair da arca revela o grande livramento dado por Deus. Sair da arca significa que nós precisamos confiar como família, como casal, na fidelidade de Deus. E quando nós falamos de fidelidade de Deus, nós lemos o Salmo 115, verso 1, quando diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, e por amor do teu nome, por causa da tua fidelidade. Salmo 115, 1. O Salmo 92 diz assim, versículo 2: porque por anunciar de manhã o teu amor leal e durante a noite a tua fidelidade, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus e a tua fidelidade alcança as nuvens, diz a palavra do Senhor. Por isso é importante, amado, perceber que um dos grandes desafios também, além desses que já citamos, são o cuidado que devemos ter como família. Imagine que as críticas, os desdéns que Noé sofreu naquela época, amado, com certeza chamaram ele de maluco, de louco, de tantas coisas. Isso mostra, amado, a ascensão das pessoas com relação a você e a sua família. Então, uma lição que eu aprendo aqui, que eu cito também para você, é esta, que é desafio para a família dos dias de hoje: cuidado com as críticas, não dê ouvido às críticas, continue o trabalho, fazendo o trabalho que Deus tem para ti e para a tua família, porque isso envolve muitas coisas, e quem sabe às vezes até um parente seu está olhando para você, desdenhando, criticando da tua fé, da tua convicção, dos teus sonhos, dos teus projetos. E Noé, amado, versículo 14 e 22, ele fala a respeito disso. Ele diz claramente no versículo 14, versículo 22, eu quero estar lendo para vocês do capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor, versículo 6, aliás 6, 14, diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimento, calafetarás com betume por dentro e por fora, deste modo farás. Esse versículo mostra, amado, essa realidade para nós. O versículo 22 continua dizendo: assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Vejam que esses versículos mostram essa realidade espiritual para cada um de nós. Tudo que Deus mandou Noé fazer, ele fez. É claro que tudo aquilo que nós fazemos na vida para a nossa família, para o bem da nossa família, se requer também o olhar de muitas pessoas que não querem ver a bênção na tua casa, na tua família, que olham com um olhar diferente, crítico e muitas das vezes invejosos, que tentam, amado, sugar a tua vida. Eu aprendo essa lição com Noé nesses versículos, que se Deus tem um propósito para a minha vida, ainda que haja críticas, desdém de todos os lados, eu tenho que continuar firme no mesmo propósito de construir algo grande para Deus e que será salvação para a minha família. Veja o que Deus está dizendo para Noé: olha, não é pecado você sonhar, o importante é você crer, é alicerçar a tua fé no que eu digo. Saiba que isso importa mais obedecer a Deus do que aos homens, disse Pedro, lá nos evangelhos. Sabemos que nesse mundo seremos perseguidos. No livro de Mateus, ele diz assim, dessa forma: regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em Mateus 5:11 diz o versículo anterior: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas ele finaliza dizendo: regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, vos perseguirão também. Veja, amado, que do versículo 7, versículo 9 e 13, o texto de Gênesis já nos diz desta forma, que
além desses momentos, a família de Noé continuava unida pela própria segurança da família. Noé, pela fé, trouxe essa segurança. O versículo 7 diz desta forma: por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O versículo 9 diz assim: e entraram para Noé na arca de 2 e 2 macho fêmea, como Deus lhe ordenara. Veja o versículo 13 aí, meu amado, agora. Observe o que diz o versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, ele e todos os animais. Percebam que até os casais, filhos de Noé, cada um entrou com sua esposa. Noé entrou com sua esposa. Vejam que quando Deus disse também a Noé: olha, Noé, busquem 7 pares de casais, de animais, de todo tipo de animal. Gente, percebam que ele está falando que a unidade do casal, a união do casal na luta conjugal diante dos desafios eminentes, dos dilúvios que viriam, seriam a base para a manutenção, a procriação, a sustentação da família pós-dilúvio. E isso é maravilhoso para nós nos dias de hoje. Aprendermos que quando o casal vive unido pelos laços do amor, unidos em Cristo Jesus, não há dilúvio, não há barreira, não há tempestade que venha abalar o alicerce dessa união conjugal, ao mesmo tempo com a família. Vejam que uma família, quando ela está unida, os filhos, os pais, pode vir o que vier, eles vão estar sempre unidos uns com os outros. Amado, é importante entrar no barco da salvação com alguém que amamos. Nosso cônjuge também precisa ser salvo. Ambos unidos na mesma direção servirão de apoio um para com o outro, concedendo, é claro, mutuamente forças para vencer as águas turbulentas deste mundo. No livro de Salmo 133, 1 a 3, diz, aquele salmo maravilhoso, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vejam que o primeiro versículo já começa dizendo: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É claro que isso mostra que a união, ela produz isto no casal, na família. Ela produz e faz com que você seja, mesmo em meio a pessoas diferentes, você sabe que cada família, nós somos diferentes, os filhos são diferentes uns dos outros, assim como os dedos das mãos, nenhum são iguais, mas nós aprendemos que aqui com Noé, nesses versículos 2 e 3, por exemplo, e ele cita bem claro essas realidades para nós, que são pertinentes para os dias daquela época e de hoje, que nós vivemos e precisamos muito, amado. Veja o que ele diz aqui no capítulo 7, versículo 2 e 3. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. O argumento de Deus aqui nesse Gênesis, amado, é mostrar que as pessoas são diferentes, mas mesmo diferentes, elas estão unidas no mesmo propósito. E o próprio Deus ordenou a entrada tanto dos casais como dos animais. Você imagine agora comigo, entrando lá na arca, o elefante, macho e a fêmea, o macaquinho e a sua esposa. Você imagine o gato e a gata entrando, o passarinho, o macho e a fêmea entrando, a cobra entrando, macho e fêmea. E isso mostra, amado, o quê?
os propósitos de Deus exatamente dentro desse aspecto da união familiar, que em meio às diferenças convivem, e todos eles, interessante, a Bíblia diz bem claro, os animais foram conduzidos por Deus, não foi Noé que chamou, foi no mato buscar cada um, não. Foi Deus que designou a direção. Deus deu a ordem à cobra, ao elefante, ao macaco, a todos os animais. Vocês vão lá para aquele monte, mesmo que seja alto, subam. Lá tem meu servo chamado Noé, e ele vai abrir a porta para que vocês entrem. Gente, imagine a fileira de animais. A coisa mais bela, mais linda que a humanidade, eu acredito, naquela época viu, mas que não creu em Deus. É a mesma realidade nossa nos dias de hoje. Eles foram guiados por Deus, eles foram respeitados, cuidados ali por Noé. Assim como nós hoje também temos o cuidado de cuidar dos nossos animais dentro de casa, domésticos, que Deus entregou nas nossas mãos. Somos instrumento de Deus, amado, para construir um grande barco, uma grande arca, que é o Evangelho, as igrejas que estão aí de portas abertas para a salvação da humanidade. Essas são também meios pelos quais Deus usa para a salvação. Interessante quando a gente ouviu aquela história do filme Titanic, e aquele grande navio que afundou, e você percebe claramente que ele fora construído por maiores, diríamos assim, homens intelectuais, culto da época, e afundou. Agora imagine, amado, um homem leigo, um homem como Noé, na área, sem nenhum curso superior, profissional, mas ele construiu uma arca, e essa arca passou 40 dias e 40 noites navegando e não naufragou, e superlotada. Além dos animais, tinha que ter água, tinha que ter animais, aliás, alimento para cada animal, de acordo com a sua espécie. Você imagina tudo isso, né? Só Deus pode fazer com que milhões e milhões de famílias nesse universo possam conviver debaixo do mesmo teto, mesmo pessoas diferentes, e viverem de forma a serem alimentadas pelo próprio Deus, segundo as necessidades de cada um. Eu aprendo, amado, finalizando esta palavra, dizendo a você nesta noite, não importa a tempestade que você passe, saiba que Deus tem sempre um arco-íris para te esperar. Sempre depois da tempestade vem o arco-íris, depois desse arco-íris é uma forma de Deus dizer que tudo está passando. Eu acredito que até essa pandemia também cabe bem aqui, nesse momento. Depois da tempestade vem o arco-íris, e quando vem o arco-íris, Deus está dizendo, olha, não destruirei mais a terra com água, por água. Se você pensar bem nisso também, eu acredito que depois dessa tempestade vai vir a bonança, e todos nós vamos poder viver e conviver de forma feliz. Por quê, amado? Porque Gênesis 8:20 diz que Deus fez uma aliança com a família de Noé, com Noé e sua família. Deus faz uma aliança, tem um pacto também conosco de salvação através de Cristo, e isso é maravilhoso, amado. Você e sua família está em Cristo, e estar em Cristo significa estar salvo. Estar em Cristo, segundo João 10, é estar seguro, é ter a alimentação espiritual vinda da própria palavra de Deus. Creia nisso, acredite nisso. Eu sei que vivemos, como eu disse na minha palavra introdutória, vivemos dias turbulentos, dias de tempestades, de crises. Diríamos que a família está sendo atacada de todas as formas, mas eu queria te dizer essa verdade que Deus te colocou no coração para te dizer. Quando nós vimos, ao sair da arca, Noé tem uma exata visão da realidade pelo qual o mundo agora estava passando e passará. Assim como nós também, ao passarmos por esta pandemia, nós vamos ter lá na frente uma realidade
do que é a vida, vamos valorizar muitas outras coisas. Nós aprendemos, amado, que quando vemos a verdadeira situação do mundo e comparamos a nossa vida, mesmo nada. Só nos resta crer no Senhor e adorar o Senhor. O mundo anda sem rumo, o mundo anda sem esperança, mas a igreja caminha passos para o lar eterno. E essa verdade é pactual, é bíblica. E eu quero que você acredite nisso, se firme nisso, não na religiosidade da vida, mas na tua vida com Deus. Deus está te abençoando ricamente e quer continuar te abençoando. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos estar entregando nossa vida a Deus? E queremos, antes dessa oração, cantar esse louvor com você, esse louvor que é da família, esse louvor que fala a respeito, que o título é Corpo e Família. E você pode cantar conosco, adorando o Senhor. Logo após vamos estar orando, trazendo a bênção apostólica para que você passe uma semana ricamente abençoada por Deus. Vamos estar louvando o Senhor, cantando este cântico para a glória do nosso Deus. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, e é verdade, quando o Pai nos dá um novo coração, uma nova mente, tudo começa a mudar, a tomar rumo na nossa vida. E eu tenho certeza que é isso que Deus também quer para a tua vida nos dias de hoje.
grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Irmão, precioso és para mim. Irmão, eu preciso de ti. Irmão, precioso és para mim. Essa é uma verdade totalmente, genuinamente bíblica. Nós precisamos um dos outros. E essa união é que faz a força. Vamos, amado, orar e logo após receber a bênção apostólica. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Porque, ó Deus, podemos nesta noite ouvir a mesma, sermos edificados. Sabemos, ó Deus, que somos desafiados dia a dia a entrar na arca, a sair da arca, de qualquer forma, para fazer a tua vontade. Sabemos, ó Deus, que tu tens sonhos e planejamento para as nossas vidas como família. Vem derramar graça abundante sobre cada lar, alicerçando e fortalecendo os lares da tua igreja, Senhor. Dando firmeza, convicção de fé, para que permaneçamos, ó Deus, juntos, marchando e caminhando rumo aos céus. Derrama abundante graça sobre cada vida cristã que está ouvindo a tua palavra. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, que Deus te abençoe ricamente, dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus.